A maneira como alimentamos energeticamente nossas fábricas industriais não mudou há mais de 150 anos. Mas estamos a um passo de trazê-las para o futuro. Pela primeira vez na história, a energia renovável é mais barata que os combustíveis fósseis. Porém, o grande problema é que não são tão confiáveis, são muito intermitentes e isso gera custos e instabilidades operacionais. A aposta da empresa Antora Energy chega para sanar ou pelo menos amenizar o problema, entregando um fornecimento mais contínuo de energia limpa para as indústrias. Grande parte da indústria pesada funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias ao ano. Imagina que o custo de uma parada, por falta de energia, pode ser extremamente alto. O que fazer quando o problema é que nem sempre o vento sopra sobre as grandes pás giratórias e nem sempre os painéis fotovoltaicos recebem a luz do sol? Aí é que entram essas gigantescas baterias térmicas. Venha comigo e vamos levantar o que há de espetacular nessa nova descoberta. Sou o professor Bilbao. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia, um canal que explora os impactos da tecnologia em nossas vidas. Se você gosta do nosso trabalho, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Grafite. Sua incrível estrutura de carbono é uma superpotência energética. Isso significa que é forte o suficiente para suportar um calor tremendo sem alterar sua estrutura. Não é um material muito duro, mas de qualquer maneira você provavelmente não gostaria de ter uma cama com esse material. O grafite é uma forma sólida de carbono. Seu principal uso há séculos, claro, é na fabricação de lápis. Porém, recentemente, uma nova forma deste composto de carbono sólido tem proporcionado um grande avanço na área de energias renováveis. Sim, isso mesmo, carbono sólido. Um dos pioneiros na fabricação de baterias de carbono sólido é a empresa americana Antora Energy. Aqui vamos apresentar o primeiro sistema de armazenamento de energia térmica do mundo. Sistema esse que utiliza enormes blocos de carbono sólido, onde inserem temperaturas insanas para que possam fornecer calor ou eletricidade de forma limpa e contínua às grandes indústrias devoradoras de combustíveis fósseis em seus processos industriais. Desde a fabricação dos alimentos que comemos, na forma que transportamos bens, nos equipamentos de comunicação e até nas construções dos edifícios que vivemos, tudo, quase tudo que fazemos, depende da queima de combustíveis fósseis pelas indústrias. A Antora não é a única empresa do mundo com o desafio de utilizar baterias térmicas no armazenamento de energia, ou seja, seu sistema funciona com calor e não com ligações químicas, obtendo assim energia de aquecimento em milhares de graus, 24 horas por dia. São encontradas nesses grandes blocos de carbono sólidos algumas propriedades mágicas que proporcionam um grande avanço tecnológico. E essas propriedades têm oferecido um potencial incrível na criação de baterias de alto desempenho com ciclos de longa duração, em especial nos processos industriais com temperaturas escaldantes. Fundada em 2018, a Antora foi criada por alunos graduados na Universidade de Stanford e no MIT, determinados a enfrentar as alterações climáticas através dos conhecimentos adquiridos no armazenamento de energia térmica. Eles se convenceram de que o melhor aproveitamento com o armazenamento das energias renováveis não só era possível, como também lucrativo para os processos industriais. O cofundador da empresa, Justin Briggs, afirma que a missão inicial foi a de descarbonizar a indústria pesada primeiro, pois esse setor é responsável por 30% de toda a emissão de gás carbônico do planeta. Decidiram que, de início, utilizariam a eletricidade gerada pelos sistemas limpos como eólicos, fotovoltaicos ou geotérmica, simplificando seu sistema de funcionamento. Para qualquer tipo de armazenamento de energia, seja térmica ou elétrica, são necessários 3 módulos diferentes de operação no processo. O primeiro gera a energia,
por exemplo, uma usina fotovoltaica. O segundo armazena essa energia gerada. Aqui entra as baterias térmicas e a terceira etapa é o consumo dessa energia, nesse caso, a indústria pesada. O carregamento dessas baterias térmicas significa aumentar sua temperatura interior e aqui isso é possível utilizando a eletricidade para aquecer resistivamente os grandes blocos de carbono, como uma bobina de torradeira, até que ela fique incandescente. Claro, a temperaturas elevadíssimas e, em vez de pão, são utilizados blocos de carbono sólido. Semelhantemente como o lápis armazena o grafite dentro dele, esses blocos de carbono sólido são armazenados dentro de contêineres totalmente fechados. Em seguida, a energia é aplicada e inicia-se o processo para gerar calor diretamente nas baterias, chegando essas facilmente a 2.000 graus Celsius. Para ter uma ideia, isso é 1/3 da temperatura da superfície do Sol, o suficiente para derreter o aço. Mesmo com uma defasagem operacional entre a temperatura de armazenamento e a de fornecimento, essas baterias podem entregar facilmente a temperaturas de trabalho superiores a 1.500 graus Celsius, o que é suficiente para processos industriais pesados, como tratamento de aço, fabricação de vidro, necessidades de engenharia em cerâmicas, entre outros, que até recentemente só eram obtidos através dos combustíveis fósseis. Alguns sistemas novos estão surgindo recentemente nesse mercado, desde baterias de areia até torradeiras de tijolos de concreto. Porém aqui, um pouco semelhante ao grafite barato de baixa qualidade de um lápis, a Antora utiliza o carbono sólido grafitado e também não grafitado como arma secreta. Também é possível com o grafite de baixo grau, desde que tenha um grau razoável de grafitação. A grafitação é que possibilita o lápis riscar, devido à sua estrutura cristalina formada pelo empilhamento de camadas de grafina dispostas em forma hexagonal. Nessas, há fortes ligações covalentes em cada camada, mas as próprias camadas são fracamente ligadas entre si e deslizam umas sobre as outras facilmente. É por isso que o grafite é usado em lubrificantes. É também por isso que o risco de um lápis gruda nas camadas de papel. Outra propriedade única do grafite é que, embora cada um de seus átomos de carbono tenha 4 elétrons, aos quais eles estão conectados a outros 3 átomos de carbono, o quarto elétron pode se mover livremente, o que o torna um ótimo condutor de eletricidade e calor. O grafite, submetido a condições extremas de calor, emite um forte brilho térmico incandescente. E embora o material conduza o calor facilmente, a perda desse calor para o meio ambiente acontece apenas através da poderosa radiação de luz que ele produz. Quando você olha para um material que você conhece, por exemplo, uma rocha, areia, concreto ou qualquer espécie de tijolo refratário, a condutividade térmica é muito mais baixa e isso significa que é mais difícil transmitir calor através desses materiais e também mais difícil retirar esse calor desses materiais. O grafite tem uma característica insana de condutividade térmica e isso facilita drasticamente o design e o custo geral dos sistemas. As 3 propriedades mágicas que definem as baterias térmicas da Antora são estabilidade térmica, alta condutividade térmica e alta capacidade de suportar calor. Essas permitem que um produto relativamente pequeno e embalado modularmente forneça calor e eletricidade de forma contínua e confiável em escala industrial. Processos industriais com concreto, aço, cimento e cerâmica estão classificados como indústria pesada, e esse setor é responsável por mais emissões de gás carbônico que, por exemplo, o setor de transporte. E para piorar, tem recebido bem menos atenção que outros setores na busca pelo carbono zero. A indústria pesada consome 40% de toda a energia produzida globalmente. Então, até recentemente, isso parecia um problema sem solução. Mas as baterias de carbono sólido têm potencial real para mudar isso.
Agora, vamos dar uma olhada mais de perto e ver como essas baterias funcionam por dentro. Elas basicamente possuem 3 partes distintas de funcionamento que são carregamento, armazenamento e liberação de energia. O carregamento de carga da bateria é feito por eletricidade fornecida pelos sistemas de energias renováveis. Isso aquece resistivamente os blocos de carbono sólidos, como se fossem grandes pães dentro da sua torradeira. Porém, aqui, eles não vão queimar à medida que fica mais quente. Apenas continua ficando mais denso em energia à medida que cada vez mais calor caiba no mesmo espaço. Isso porque blocos sólidos de carbono podem permanecer estáveis em temperaturas de até 3.000 graus Celsius. Então, essas baterias com o tamanho dos contêineres de transporte podem armazenar muita energia de forma extremamente eficaz. Caso você esteja se perguntando, não só esses blocos estão muito bem isolados, como também coberto com uma camada de aço para que as temperaturas abrasadoras no seu interior possam ser manuseadas com segurança. Devido ao seu isolamento, essas baterias térmicas são capazes de manter seu calor por dias. Por causa das altas temperaturas, que passam dos 1.500 graus Celsius, bem mais de 90% da transferência de calor é realizada através do brilho térmico que vimos na radiação anteriormente. A radiação, ou o brilho do carbono quente, transporta o calor e isso é incrivelmente simples. Veja que a Antora desenvolveu um mecanismo simples e genial para direcionar este calor para onde seja necessário. Então, basicamente, você tem esses blocos super quentes e brilhantes, trancados no interior dessas baterias e você só precisa abrir uma porta para liberar esse brilho térmico. Assim, podemos aplicar esses blocos brilhantes diretamente em um fluido, seja, por exemplo, o vapor ou um óleo térmico. Esse processo é apenas para fornecer calor, porém, essas baterias também podem fornecer eletricidade. A segunda arma é um painel fotovoltaico que converte calor em eletricidade. Nesse caso, a radiação infravermelha do brilho térmico dos blocos é convertida em eletricidade. Simples assim, é apenas um painel solar que utiliza a radiação infravermelha em vez da luz visível solar dos painéis fotovoltaicos comuns. A Antora ainda administra a maior empresa do mundo na linha de produção de fotocélulas por infravermelho, permitindo a conversão de calor em energia. Através de intensas pesquisas, o desenvolvimento que eles conquistaram foi uma eficiência termofotovoltaica em torno de 40%. Isso pode parecer um pouco baixo, mas na verdade é incrivelmente impressionante comparado com a eficiência de cerca de 20% dos painéis padrão utilizados sobre os telhados. O que torna isso possível é a maximização dos fótons disponíveis, ou seja, aquele brilho térmico proveniente do carbono é uma fonte de luz de banda larga, o que significa que há fótons com diferentes intensidades de energia sendo emitidos. Muitos desses fótons produzidos são de baixa energia e, assim, esses não têm energia suficiente para criar um par inteiro de elétrons no semicondutor e, consequentemente, não poderiam ser utilizados na geração de energia na placa. Porém, esses fótons de baixa energia não podem ser utilizados diretamente no painel semicondutor, mas podemos colocar um espelho atrás do dispositivo que permite refletir esses fótons de baixa energia de volta para a fonte, ou seja, esses voltam para o bloco de carbono, ajudando assim a manter sua elevada temperatura. Ainda assim, esses fótons podem ser reabsorvidos e realimentados, e com essa realimentação ganhar mais intensidade e, consequentemente, conseguir gerar eletricidade na placa termofotovoltaica. É como se esses fótons fracos tivessem uma segunda chance. As vantagens das baterias de carbono sólido são tantas que é difícil resumi-las sem parecer mais um marketing de vendas. Ela utiliza materiais baratos e facilmente encontrados em cadeias de fornecimento de produção para densas baterias energéticas. Elas são modulares
e fáceis de transportar. Essas baterias entregam energia limpa, confiável e potente para as plantas industriais consumidoras. Isso não só reduz as emissões de carbono, mas também reduz os custos operacionais de funcionamento. Em grande parte, porque utiliza os recursos de energia renovável na maioria dos dias durante o ano. No estado americano da Califórnia, a energia fotovoltaica é quase gratuita no mercado atacadista de eletricidade. Às vezes, o custo chega a zero. Isso mesmo, dependendo do horário gerado e a demanda de consumo, essa energia pode estar sobrando e ninguém ter interesse por ela. Imagina que na madrugada, onde a maior parte da população não consome energia, as turbinas eólicas estão gerando grande quantidade de energia devido a fortes rajadas de vento. Esse excesso, ou seja, essa sobra de energia gerada pelo setor de energia limpa, é que entra nas baterias de grafite. Elas armazenam esse excesso e depois disponibiliza nos horários de maior consumo elétrico. Como você deve saber, há outros tipos de baterias disponíveis no mercado, como por exemplo as de íons de lítio. Porém, essas não são sustentáveis, devido a utilizarem minerais que, além de raros, muitas das vezes são difíceis e muito destrutivos à sua extração na natureza. Para ser honesto, se você comparar, por exemplo, a sua eficiência com as de íons de lítio, elas não parecem tão boas assim. Pois nessas baterias, a eficiência de ida e volta da eletricidade, que é a conversão de eletricidade para ligações químicas e depois ligações químicas de volta à eletricidade, está entre 90% e 95%. Agora, com o sistema de aquecimento resistivo térmico, é convertido 99% da eletricidade recebida em calor e o sistema consegue disponibilizar entre 90% e 95% desse calor, por exemplo, para aquecer um sistema de óleo térmico. Até agora, tudo perfeito, mas a eficiência de conversão, quando você utiliza o calor armazenado para gerar eletricidade novamente, cai para cerca de 30% a 40%. Porém, temos que levar outros fatores em consideração. Quando estamos armazenando uma energia de excesso, que caso contrário seria desperdiçada, e utilizando uma construção barata com materiais abundantes na natureza e já com escala de produção em massa, isso coloca toda a questão da eficiência em outra perspectiva. Principalmente se você tiver comprado uma energia quase de graça e podendo utilizá-la em um horário de pico de consumo. Outro fator a considerar é a vida útil dos dois sistemas. No caso das íons de lítio, sua vida útil é de 4 a 6 anos. De acordo com a Antora, suas baterias de grafite poderão ser utilizadas por 30 anos ou mais, sem perda de eficiência significativa. Conforme uma postagem do CEO da Antora, Andrew Ponick, a combinação de baixo custo de matéria-prima com a alta capacidade térmica, entre outras características positivas, gera um custo muito baixo de armazenamento, apenas $1 por quilowatts. As Antora têm um custo de fabricação cerca de 15 vezes menor que as de sais e 50 vezes menor que as baterias de íons de lítio. Veja que estamos levando em consideração os custos de fabricação. Quando todos os custos são considerados, essa discrepância é ainda maior. O ano de 2023 foi declarado o mais quente já registrado desde 1961. Isso demonstra que precisamos encontrar maneiras de reduzir as emissões na prática, de maneira econômica, sem bloquear o desenvolvimento das sociedades e, assim, proporcionarmos mais sustentabilidade para as novas gerações. Ver o que você achou dessa nova tecnologia nos comentários abaixo será um grande prazer. Volto a solicitar que curta nossos vídeos, se inscreva no canal para mais curiosidades sobre as tecnologias do mundo moderno. Será um prazer ter você conosco. Obrigado e até breve.